Meus caros irmãos, na continuidade das nossas reflexões, nós vamos trabalhar agora a questão ligada ao espírita e à questão da lucidez. Estamos associando ao espírita a prerrogativa da lucidez, querendo com isso expressar que cabe-nos, a nós espíritas, o exercício da lucidez. Por mais que esta palavra seja bonita e aparentemente uma coisa simples, é terrível a realidade do nosso movimento, porque reflete a realidade do mundo no campo da lucidez. Não adianta eu dizer que eu sou muito inteligente, porque às vezes a gente é inteligente irracionalmente, ou seja, a gente é inteligente em momentos assim, como pulsos de inteligência. Nós não temos um fluxo de inteligência. Como a gente faz assim e o cãozinho pula, mas ele não sabe por que ele está pulando. Ele não sabe, ele pula por instinto. E a gente diz, como esse cão é inteligente? Não, é instinto só. Muitas vezes nós agimos da mesmíssima maneira. E pior, porque nós nos intitulamos seres racionais. Então a lucidez significa essa clareza no nosso pensamento, para que quando a gente acerte ou quando a gente erre, a gente saiba por que está acertando e por que está errando. Se eu acerto por acaso e erro por impulso, qual a diferença minha para o irracional? Simplesmente o fato de eu andar em duas pernas. De modo que nós temos visto como sendo objeto de muita tragédia no mundo a falta de lucidez. No entanto, todos nós admitimos ter lucidez. Todos nós imaginamos ser lúcidos. E dentro desse cenário, dentro desse capítulo, vale nos lembrar o discurso do método, escrito por René Descartes, uma das obras magnas da literatura cartesiana. E nesse discurso do método, Descartes tem uma expressão antológica, porque ele nos diz que o bom senso é a virtude mais bem distribuída do mundo. E explica por quê. Porque todos acham que tem. Normalmente a gente se queixa que falta isso, que falta aquilo, mas quando se fala de bom senso, todos acham que tem. Então está muito bem distribuído. O que cada um não explicita é o nível do seu bom senso. E aí é que está o grande pepino da situação. Quando o doutor Jean-Pierre Changeux escreve seu livro O Homem Neuronal, e Jean-Pierre Changeux é uma das maiores autoridades mundiais em estudos da inteligência, professor do Collège de France, que tem por tradição em Paris a formação de médicos. Ele realizou pesquisas notáveis em torno da questão da inteligência, pesquisas essas dos anos 70 para a atualidade. E dessas pesquisas redunda um dos livros dele chamado O Homem Neuronal. Ele associa todas as nossas conquistas, todos os nossos valores emocionais, não a espírito, porque ele é materialista, confesso, mas há reações neuronais ou reações neuroniais. Ele diz que nós somos um feixe de neurônios e atribui a esses neurônios peculiaridades notabilíssimas. É um livro muito bonito, muito bem escrito, nada obstante seja escrito por um materialista emérito, mas o que sai da sua obra, o produto do seu estudo, é simplesmente maravilhoso. E Dr. Jean-Pierre Changeux escreve que nós, seres humanos,
Isso ele constatou ao longo de suas pesquisas, desenvolvidas em Paris e desenvolvidas nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Ele diz que as nossas relações com o conhecimento são patológicas, que existe por parte de nós seres humanos uma preguiça mental inabordável, e estabelece que em razão dessa preguiça mental, os seres humanos que mais desenvolveram seus lobos cerebrais, os homens mais inteligentes do mundo, entre eles Albert Einstein, conseguiram chegar à casa do uso de 10% de sua capacidade cerebral. E a massa da humanidade está lá embaixo, entre 0,5, 3,5 de utilização da massa encefálica. Fácil entender, porque a gente diz uma palavra e o outro declara guerra por causa da palavra que eu disse e ele entendeu de outra forma. Está claro. E nós nos mantemos nesse patamar terrivelmente ruim por preguiça mental. Ele chega a concluir que não é a fome, que muita gente diz, se a criança não comer, não desenvolve. Ele estabelece por suas pesquisas que não é a fome, é a preguiça mental. E levanta caso de pessoas que vieram de famílias miseráveis, com fome, e se tornaram intelectuais, e outros que saíram de famílias poderosas, que comiam o que queriam, e que são débeis, incapazes, conscientemente incapazes por preguiça mental. Quando nós verificamos essa realidade apresentada por um cientista, verificamos que ele tem razão, porque é isso que a gente vê à nossa volta, é isso que a gente vê acontecer conosco, em que as pessoas da nossa sociedade avaliam sobre a dificuldade de um livro pela sua espessura, não é pelo conteúdo, não chegam a ler. Esse livro é muito difícil, é muito grosso. Ele é difícil porque ele é grosso. Aí a gente fica lendo os fascículos de enciclopédia que saem nas bancas, caras, chiques e famosos, porque não nos dá trabalho, são só figuras e legendas. E a gente sabe da fofoca generalizada. Vejamos a que nível chegou. Os jornaleiros com os quais eu converso em vários lugares do Brasil, eles dizem que quantas revistas caras eles puserem na banca, quantas vendem. Agora a gente passa na banca, estão plastificados e empoeirados os livros dos filósofos, os gênios do pensamento. Ninguém compra. O que é isso, minha gente? Estamos no famoso e esperado terceiro milênio, e a idiotia ganha terreno no meio de tantos livros. E porque o mundo está assim, pelo menos no Ocidente, no nosso movimento nós temos uma parcela desse mundo que está assim. E o que nós encontramos no movimento espírita, de pessoas que abominam ler, que detestam estudar, mas querem receber espírito, fungam doidamente, né? Porque eles acham que o espírito está no nariz, né? Porque eu não sei como fungam tanto. E agora o indivíduo escreveu uma palavra na mediunidade, e o dirigente da sessão, vamos publicar, que lindo, porque ele também é outrozinho de cabeça de avestruz. Nós estamos vivendo esse momento no nosso movimento, o que é lamentabilíssimo, porque a doutrina espírita não nos proíbe ler, enquanto as diversas crenças proíbem. Só se pode ler a Bíblia, e a sabedoria de um livro só. E a doutrina espírita nos abre, não nos proíbe ler Bíblia, ler livros do Espírito, a codificação. Só de Chico Xavier são 440 livros, só de Chico. De Divaldo são 172, para não falar dos outros. Só de livros mediúnicos.
sem nos reportarmos aos volumes de Kardec, aos clássicos da doutrina, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernest Bodson, Gabriel Delanne e outros vários, sobre todos os assuntos, ciência, filosofia, doutrina religiosa, temos de tudo. E eu fui medindo ao longo dos anos o conhecimento dos confrades a respeito das obras clássicas. Quando eu comecei na doutrina, isso há 34 anos, a gente da mocidade espírita, quando discutia espiritismo, era Kardec, em cima de Denis, em cima de Botsano, de Delanne. Eu não sei quantas vezes eu li A Crise da Morte para fazer estudos. Aí o tempo foi passando e eu continuei a fazer trabalhos em juventudes espíritas, em grupos espíritas. E quando eu me referia a esses autores, colaboradores de Kardec, as pessoas se entreolhavam como se perguntassem: quem é? De quem se trata? E as livrarias espíritas começaram a dizer: a gente não vende esses livros, a gente devolve a distribuidora, a editora, que a gente não vê, ninguém compra esses livros. E aí a gente vai vendo como o nível de conhecimento espírita foi diminuindo. Os espíritas foram preferindo a ler livros de mensagem, aberto ao acaso, que não tem compromisso nenhum com nada. E aí, paralelamente, foi nos faltando o quê? Lucidez doutrinária. Como eu sou sempre exposto, o que me chegam de perguntas, eu não choro porque eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Eu falava sobre perispírito numa cidade que fui, e levantei a questão elementar do Livro dos Espíritos, que afirma que quando um espírito reencarna em outro mundo, quando ele muda de mundo, automaticamente, por questões magnéticas, muda-se-lhe o perispírito. E me chegou uma pergunta. Era um encontro de dirigentes, pasmem. Professor Raul, diante do que o senhor falou, como fica o perispírito dos astronautas? Aí começou a doer minha barriga. Eu falei, quando um espírito reencarna em outros mundos, e a lucidez do companheiro me perguntou como é que ficaria o perispírito dos astronautas, como se os astronautas reencarnassem em outros mundos, dentro da cápsula espacial. Aí eu disse: ele troca na cápsula de perispírito e veste outro. Na hora eu respondo no impulso, depois me dá uma dor moral. Porque se aquele autor da pergunta era dirigente espírita, eu fiquei pensando nos dirigidos sob a tutela dele. Mas meus amigos, não são poucos, é muita gente. A gente se indispõe aqui no centro, eu vou fundar o meu. Mas ele não conseguir entender o espiritismo lá, ele vai fundar o quê? Ele vai afundar o centro espírita. Falta-nos bom senso em alto nível, falta-nos lucidez. Então, quando nós discutimos em termos filosóficos, como é que se divide na humanidade o grupo dos estudiosos, quando analisamos os métodos de uma criatura que recebe um conhecimento, nós distribuímos os aprendizes em dois grupos. Toda pessoa que recebe um conhecimento ou que adquire um conhecimento, ela se comportará de duas únicas maneiras, e nós chamaremos
Há esses métodos. O primeiro deles, de método, dogmático. Dogmático no sentido teológico. E ao outro nós chamaremos de método heurístico. Em que consiste o método dogmático depois que a gente aprende uma coisa? São métodos quanto à forma de receber um conhecimento. Reações do estudante diante de um conhecimento. Quando é que ele tem um conhecimento dogmático? Quando ele lê um livro, lê uma obra qualquer, ou ouve uma palestra, e ele sai com aquilo na cabeça como se aquilo fosse o tudo. Ele já sabe tudo. Ali naquele livro está a verdade absoluta. Naquela palestra que ele ouviu está a verdade absoluta. Ele não tem flexibilidade para admitir que todo livro trata, discute, apresenta a ideia de um autor que o escreveu. E da mesma forma que um autor concebe as coisas de uma forma, um outro autor conceberá aquela mesma coisa de outra forma, sem que um seja inimigo do outro, apenas mostrando ângulos de visão diferentes. O dogmático, o aprendiz dogmático, não se interessa em saber se há outras ideias a respeito daquele mesmo tema, se alguém aprofundou aquele mesmo tema, se ele tem condições de aprofundar esse tema. Então ele toma as lições que aprende como a palavra de Deus, intocável, como se a palavra de Deus tivesse que ser intocável. Deve ser tocável até para a gente se acostumar com ela. Então, a postura de muitos de nós tem sido dogmática. As pessoas já não dizem, a doutrina espírita explica, diz assim, e o Divaldo falou? Não, Raul falou, Chico falou. Critério da autoridade que o Maurício estudou hoje. Mas qual é o problema? A gente pode se equivocar ao emitir uma ideia, ou a gente pode emitir uma ideia sem que ela esteja completa na nossa emissão, ou a gente pode emitir uma ideia segundo determinada vertente, determinada interpretação. Então a criatura que estuda, cabe refletir sobre o que está estudando. Quando a gente está lendo um livro, nós estamos estabelecendo um diálogo com o autor do livro. A gente discute com o autor do livro. Quando eu digo a gente discute, não é a gente discorda, a gente discute, a gente propõe perguntas ao autor do livro. A minha cabeça está trabalhando. E desse modo, nós nos tornamos heurísticos. A postura heurística por parte de quem estuda é a postura de quem quer sempre saber um pouco mais. Os conhecimentos não se esgotaram naquele livro, os conhecimentos não se esgotaram naquela palestra, os conhecimentos não se esgotaram naquela dinâmica de grupo. Então, o termo heurístico, que vem de heurística, nasceu do verbo grego euriskain. Euriskain é um verbinho sem vergonha, mas muito importante. E é um Szinho. E esse euriskain é que deu origem àquele eureka. Quem é que disse isso, hein? Eureka! Hein? Arquimedes. Eu escutei alguém salvar a pátria. Arquimedes, quando ele foi verificar se o ourives tinha
furtado o ouro, usurpado o ouro da coroa do rei. Já que o ouro tem uma certa densidade, quando se põe na água, sai do recipiente uma quantidade de água. Então, quando ele descobriu que o rei tinha sido usurpado, ele saiu gritando: eureka, eureka, encontrei ou descobri. O verbo euriskai significa descobrir, e a heurística é a ciência da descoberta. A proposta da doutrina espírita é heurística. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Todas as coisas que a gente estuda na doutrina espírita é para que elas trabalhem na nossa cabeça, é para que eu infira coisas dela, é para que eu tire consequências delas. Não são para que eu engula-as inteiras. Foi Raul que falou, foi Divaldo que falou, foi Chico que falou. Porque nós não somos autoridades absolutas, nós somos pregadores de uma mensagem. Não somos donos de nenhuma verdade, somos expositores das propostas espíritas. Então ninguém tem que afrontar o outro usando-nos como documentos. Fulano falou, problema do fulano, mas se estiver errado, está errado. Se não estiver completo, não está. Pode ter sido dito por quem for. Essa não é uma postura de agressividade, é uma postura de lucidez heurística, em que eu não estou descrendo do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, do Maurício, do quem for. Eu estou dizendo que o que eles estão falando não é o tudo. E isso já deveria ser ponto pacífico para todos nós. Quem é que consegue falar o tudo de alguma coisa? De modo que no campo da nossa aprendizagem, dos nossos estudos, nós estamos muito defasados. A preguiça mental, e isso não foi dito por nenhum espírito, foi dito por um cientista que estuda o cérebro humano e a inteligência humana. Agora, nesses dias, está vivo, encarnado ainda em Paris. Não é coisa do tempo da carochinha, isso já está ultrapassado. Não está, não. Ainda está em desenvolvimento esse trabalho. Várias consequências nobres já saíram desse trabalho. Logo, a ciência materialista do mundo já descobriu que nós temos uma brutal preguiça mental. Quando nós começamos a ler uma coisa e não entende, isso é muito difícil, deixa para lá. Na outra encarnação, quando eu não começo a aprender agora, na outra eu também não saberei. Eu só terei facilidades na próxima quando eu começo a criar essa facilidade hoje. Seria uma postura heurística? Puxa, ele está falando de uma coisa que eu nunca ouvi dizer. Vou procurar uma obra que trate disso, depois eu volto a ler isto aqui, porque eu quero desvendar. E é esse desafio aceito por nós, é esse desafio heurístico de nós irmos à cata de referências, de aprendizagem, de aclaramentos, que vai fazendo com que amadureçam nossos neurônios. Eu forço para aprender determinada coisa, eu leio coisas paralelas para facilitar meu campo de aprendizagem, e um belo dia eu digo: entendi. Nós chamamos a isso de insight. A psicologia chama de insight. O insight não é um milagre, é o fechamento de um questionamento que eu venho me fazendo há tempo. Agora eu descobri. É como se eu desse a um computador uma série de informações e esperasse que ele elaborasse essas informações e me trouxesse uma resposta. Cada vez que eu não sei alguma coisa e busco saber, eu estou forçando o amadurecimento de meus neurônios.
E gradativamente, quanto mais neurônios se me desenvolvem, melhor capacidade de entender as coisas eu tenho. Às vezes a gente está falando uma coisa óbvia para nós, para alguém, e a pessoa aperta o senho como se ela não estivesse entendendo nada. Ela aperta o senho, aperta os olhos. Aí a gente já entende, já vai diminuindo a intensidade da informação, porque ela não tem bytes, usando a linguagem de informática. Ela não tem elementos de aprendizagem, não tem ainda neurônios disponíveis, trabalhados. Todos os disponíveis estão indisponibilizados, porque nós nunca pensamos em coisas que nos façam crescer. No nosso dia a dia é aquela mesmice. O que vamos almoçar, o que vamos jantar, que roupa que eu vou pôr. Não tem nada que nos faça crescer, além desse rame-rame horizontal. Ficamos muito longe da verticalização das nossas buscas. Então é óbvio que as pessoas vão assistir uma palestra. Foi muito difícil. Não foi a palestra difícil, eu é que estou embutindo, eu é que estou me embolando nas minhas próprias incapacidades. A gente lê um livro, mas que livro difícil. Não, é que meu vocabulário não cresce. Eu conheço meia dúzia de palavras que eu uso para tudo. Pô, cara, legal, né? E eu quero compor a vida e entender o mundo com essas 6 palavras. Não se vendem dicionários. Os livreiros ficam loucos, porque as pessoas imaginam que dicionário, quando são comprados, são para enfeitar estante de compra por metro. Eu tenho uma estante lá em casa de 50 centímetros, vou comprar uns 10 dicionários assim, para cobrir a estante, não para entrar no juízo. Todos nós, com poucas exceções, tem em casa enciclopédias. Até porque passa aquele vendedor chatinho e a gente acaba tendo que comprar a enciclopédia dele. E fica ali. Nunca tivemos a paciência, a pachorra de abrir um volume qualquer, olhar um verbete daquele, linotipia, e ler o que significa linotipia. Era isso, é coisa de gráfica. Pronto, já saiu um pouco da minha ignorância. E junto àquele verbete vem um monte de explicações sobre Johnny Gutenberg, tipo móvel, não sei mais o que. Olha quanta coisa eu aprendo lendo um verbete. Quando a gente assiste ao programa do Milhão e vê a intervenção dos universitários, aí vocês entendem o que eu estou falando. Teve um dia que eu cheguei a casa e liguei, e tinha um pobre coitado de um homem, tinha lá na lista, na pergunta do Silvio Santos, o que significa soar? Aí vi um monte de alternativas, e vinham assim: emitir som. Aí o sujeito olhou. Vou pedir ajuda dos universitários. Aí eu disse: eu quero ver. E os universitários: olha, eu acho que é tal. Não tinha nada a ver. Nenhum deles acertou. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, quando estão transpirando, e ele soa muito. Aí na hora de soar, tinha isso lá, transpirar muito. E vários escolheram transpirar muito, porque eles não sabem o verbo suar e o conjugo como soar. E aí na hora que aparece, mas eu falei: eu vou desligar, porque senão eu vou ter infarto, porque eles são universitários. Aí os senhores veem que eu não estou inventando. Os alunos chegam na academia e a gente diz assim: meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Não está acontecendo, está caindo o nível.
Aí eu digo aos meus alunos: quando eu estiver falando e disser uma palavra que vocês não entendam, me perguntem, me interceptem. E de propósito eu vou falando uma série de palavras que eu sei que eles não conhecem. Aí ninguém me pergunta, porque um fica com vergonha do outro. Eu acabo de falar aquelas palavras que eu sei que eles não sabem e faço as perguntas. E aí, em função de tal coisa, professor, eu não entendi isso não entendi bem o que o senhor quis dizer. Ele não entendeu a palavra, mas não diz. O orgulho. O ignorante costuma ser hiper orgulhoso. Então também a gente não pode corrigir, porque as pessoas se ofendem. Olha o outro lado da questão. Uma vez eu estava no meu departamento, na universidade, e uma colega disse alguma coisa. Meu departamento tem professores de todas as áreas, que é teoria e prática de ensino. Então tem professor de química, de física, que sou eu, de português, de matemática. Todos trabalhamos com formação de professores das nossas áreas. E uma colega disse alguma palavra que eu não conhecia, e eu perguntei para ela: o que quer dizer isto? Que eu adoro aprender. E outros colegas me olharam: você não sabe? Eu digo: não. E você sabe? Bem, quer dizer, você sabe? Quer dizer, você... Eu tive coragem de perguntar, e todos balançam a cabeça assim, como se estivessem entendendo, né? Eu chamo a isso de jumentice. Porque se eu não sei, eu pergunto. Ué, mas eu quero aprender. Se eu me estiver julgando dono da verdade, eu sei de tudo. Mas como eu sou um aprendiz, que diante dos meus alunos eu sei algumas coisas que eles ainda não aprenderam, mas eu não sei tudo. Então quando alguém de outra área me diz uma palavra que eu desconheço, imediatamente eu digo: me aclaro, o que significa isso para eu poder entender o resto? E fico tranquilo. Mas eu noto os olhares das pessoas. Aí eu também faço. Recebo convites de formatura universitária e vou corrigindo os erros do convite. Erros de português num convite de formatura de classes universitárias. Impraticável. Aí o que o orgulho diz-nos? Se é um matemático que comete uma enormidade: eu não sou professor de português, eu sou matemático. Mas a língua do nosso país é português. Temos o dever de sabê-la para nos comunicar. Não preciso ser professor de nada, eu preciso saber falar. Eu não sou professor de português. E quando o professor de português dá suas mancadas? É terrível a gente conversar com professores snobs, porque a nível de Brasil, quando eles falam a nível de, aí os gurgumilhos sobem assim. Porque não existe no Brasil essa expressão a nível de. Em Portugal existe, na Espanha existe, no Brasil, no português do Brasil não. É ao nível de alguma coisa ou em nível de alguma coisa. Ouçamos os ministros falando: a nível de economia, a nível. Você não pode quebrar a televisão, que ainda tem prejuízo. Então, estou fazendo esse passeio para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Está generalizada a ignorância. E gradativamente nós vamos vendo no nosso movimento que também as pessoas não gostam de aprender. Inflam o peito e falam enormidades. Agora está na moda cientistas no movimento espírita. Pessoas que se arvoram em cientistas e nunca abriram um livro de ciências. Particularmente eu, me desculpem a alusão, ouço enormidades, porque eu sou da área de ciência. Há criaturas que dizem cada horror.
E o movimento espírita, palestra científica. Gostou, Raul? Eu digo, reticências. Porque eu sei que se eu disser minha versão, as pessoas não vão gostar. E elas gostam dessa mentira dourada. E as coisas científicas são simples, mas o povo gosta de coisa empolada. Imaginemos, quando o Espiritismo diz que quando a gente desencarna, Deus nos dá outro corpo através de uma nova gestação da mãe. Eu estou fora do corpo e surge um outro corpo para mim. Eu me ligo a um novo corpo, renasço, estou reencarnado. Isso é um absurdo. Reencarnação é um absurdo. O que existe é ressurreição. Agora vamos entender a ressurreição. Eu desencarno, meu corpo vai sepultado, no quimismo da terra ele se desfaz. As moléculas das substâncias que compunham meu corpo são assimiladas por vegetais que crescem, por animais que dele se alimentam, animais cá de cima da terra que comem aquele vegetal, seres humanos que comem aquele animal que comeu aquele vegetal que levava minhas células. E aí no dia do juízo final, quando Deus quiser me devolver aquele corpo, Ele terá que desmontar dezenas de outros corpos onde estão minhas matérias. Tem que despencar aquele sujeito que comeu aquele bicho, que comeu aquela planta, que tinha as células que pertenceram ao meu corpo, senão eu não tenho meu corpo formado. É muito mais complicado, mas as pessoas adoram a ressurreição, porque não entendem. O que a gente não entende é maravilhoso, porque aí não tem trabalho. Eu não entendo mesmo. Que lindo, não foi? Que lindo. Você entendeu? Não entendi nada, mas foi lindo. É uma característica do dogmático, do aprendiz dogmático. Ele já sabe tudo. Aquilo que ele escutou é a verdade suprema. Enquanto o heurístico está sempre perguntando: e se não fosse assim? E se fosse de outro jeito? Nós percebemos na escola primária, fundamental hoje, quando a professora pergunta a tabuada ao aluninho: 4 vezes 2, aí o aluno 8, 3 vezes 2, na ponta da língua. Isso é que é menino inteligente. Aí ela pergunta para o outro: Zequinha, 4 vezes 2, aí o Zequinha vai contar no dedo. Ela dá de reguada no Zequinha: você é burro, menino. É o único que sabe. É o que conta no dedo. Ele sabe o que está fazendo. O outro pode ter decorado. Se o menino, eu pergunto: quanto é 4 vezes 2? E ele conta nos dedos, ele está me mostrando que ele está entendendo o que vai me responder. Mas as professoras detestam. Elas querem o show. 354, 454, ai que maravilha, eu vou levar você no programa do 1.000.000. É a idiotia alimentando outra idiotia. É o pacto da mediocridade social. Eu finjo que sei, você finge que aceita que eu sei, e por trás de mim você diz: sujeito burro. O pacto da mediocridade é o que a gente está vivendo hoje no movimento nós. A gente abre um livro espírita, ele está eivado de incoerências linguísticas, de incoerências doutrinárias. Quem lê aquilo dogmaticamente assimilou incoerências linguísticas e doutrinárias. O que há de livro espírita e de orador espírita falando reencarne e desencarne é um açougue geral. Esta palavra não existe nem na doutrina espírita, nem nos dicionários. Desencarne, reencarne. Mas o povo fala com uma boca deste tamanho. O que Kardec escreveu
foi desencarnação e reencarnação. A ação de reentrar na carne, a ação de sair da carne. Desencarnação. Mas a gente cansa de falar isso. Eu já falei trocentas vezes. Quando a pessoa vem conversar comigo: Raul, então, de acordo com o que você falou, o desencarne. Eu digo: louvado seja Deus. Eu tomo maracujina para aguentar, porque não entrou nada. Eu acabei de dizer que não existe desencarne e reencarne. Aí a pessoa vem falar comigo: desencarne e reencarne. Eu digo: tá, que bom, que ótimo. E depois o Raul falou. E eu tenho consciência de que eu não falei, que eu não uso essas expressões que não existem na doutrina. De modo que isso tudo que eu estou falando vocês sabem. Eu não estou inventando coisas. Agora, o importante não é que a gente saiba disso, é o que a gente está fazendo para mudar isso. O que eu estou fazendo para criar mentalidades heurísticas em mim e nos companheiros? Claro que isso aqui é um trabalho altamente individual, a pessoa que quer. Mas como a gente incentiva tantas coisas, por que não incentiva isso também? Ler, indagar, questionar. Na nossa casa espírita, os orientadores do grupo de jovens perceberam num período que os jovens estavam lendo muito pouco os livros espíritas. Todos estudam, todos trabalham, mas os livros espíritas estavam ficando de lado. E se a gente acha tempo para tudo, tem que achar um tempinho para os livros espíritas, porque nos nutre a alma. E o que eles fizeram? Vieram conversar comigo e chegamos à conclusão que deveríamos criar uma zona de incentivo. E aí, sem chamar ninguém de tolo, sem dizer que a turma é preguiçosa, sem nada dessa motivação negativa, eles resolveram fazer um trabalho novo no grupo de jovens. Uma leitura de um livro por mês. Apresentaram uma lista de livros, entre romances e não romances, e pediram ao jovem que escolhesse quais daqueles livros gostariam de ler ao longo do ano. Tinha que ser um livro por mês. Então, de março até dezembro, eles teriam aí 9 livros para ler. E eles escolheram. Com o trabalho de que cada livro lido pelo grupo, uma equipe da mocidade previamente estabelecida, determinada, iria fazer o estudo desse livro para os colegas. Então eles tinham que ler o livro, levantar questões sobre o livro, tudo isso bem orientado. O resultado foi tremendo, porque quando eles liam um livro, eles ficavam querendo saber a continuação daquele assunto. O que tem mais que fala sobre isso? Porque quando a gente abre um livro e lê com atenção, o que a gente descobre é como eu falei da enciclopédia. Quando eu leio um verbete e descubro coisas do Arco da Velha que eu não supunha existir, eu quero ler o verbete seguinte, eu quero ler o outro, quando eu vejo, eu estou formando uma cultura bastante sólida e gostando de ler as enciclopédias. Há informações enciclopédicas muito boas. Há indicações bibliográficas. Quando a gente lê um livro, aí ao fim tem indicações bibliográficas. A gente lê coisas muito boas. Mas eu preciso querer fazer isto. A proposta da doutrina espírita, então, nos propõe um comportamento heurístico diante do aprendizado. O que a gente aprende não é o todo. O que a gente aprende não está completo. O que a gente aprende é uma nesga. O nosso benfeitor espiritual, o Espírito Camilo, oportunamente me disse o seguinte: meu filho, e eu lhe fiz uma série de questões sobre doutrina espírita, movimento espírita, que eu precisava expor isto. E ele me disse: meu filho, há uma coisa importantíssima, que seria válido os irmãos espíritas se darem conta. E eu perguntei: o que é, meu irmão? A doutrina espírita não é isto que vocês pensam. Ela é muito mais.
A doutrina espírita, meu filho, se assemelha a um grande oceano, a um grande mar. E os espíritas estão nas praias ainda. Eu fiquei me imaginando aquele marzão doido, e a gente na praia molhando os pés assim, com medo das ondas. E com as praias que a gente tem, a doutrina já nos diz tanta coisa. Imaginemos quando eu mergulhar nesse oceano, quando eu buscar as profundezas desse mar, o que eu não vou saber. Aí o Espírito Viana de Carvalho nos diz, pela mediunidade de Edivaldo Franco, que a doutrina espírita é tão formidável, que enquanto nós estamos sempre indo, ela está sempre vindo ao encontro do nosso progresso. Se eu sou uma pessoa de poucas letras, a doutrina espírita me alcança. Se eu sou uma pessoa de muitas letras, a doutrina espírita me alcança, porque quanto melhor eu tiver elaborado o meu miolo, melhor eu compreendo os princípios espíritas. Todos nós, sem exceção, que participamos de centros espíritas, de reuniões mediúnicas, de sessão disso, sessão daquilo, falamos em vibração, em fluido, em energia. Agora vamos parar para analisar o que é isto. O que é vibração, o que é onda, o que é fluido, o que é energia. São estudos de física, de fisicoquímica, de psicologia. A gente fala em reencarnação para lá e para cá, porque muda de corpo, eu ganho outro corpo. Vamos parar para pensar o que é isto. Eu estou tratando de reencarnar um indivíduo espiritual que assume um outro corpo. Olha que coisa séria. Estou lidando com biologia transcendental, porque eu aprendo no Espiritismo que o nosso corpo é forjado por uma forma perispirítica, que é dinamizada pelo Espírito. E o que é isto, afinal? Eu digo que o perispírito é o modelo organizador biológico, é o que modela os corpos biológicos. Como é que isso acontece? Nunca nos perguntamos isto. Não somos heurísticos. O heurístico está se perguntando, mas como é que pode isso? Como é que é essa tal de miniaturização? Se é o perispírito que molda o corpinho da criança, por que a gente não tem um corpo igual em todas as encarnações? Por que ora eu nasço homem, eu nasço mulher, nasço branco, nasço negro, nasço alto, baixo, gordo, magro? Então não é o mesmo perispírito. O que está acontecendo por trás disso? Qual é a verdade que eu ainda não descobri? Aí eu tenho que entrar para a física transcendental, para a antropologia espiritual. Eu tenho que enveredar por essas áreas. Eu tenho que conhecer física um pouco, biologia um pouco, química um pouco, antropologia um pouco. Estou falando de reencarnação, mudança de hábitos culturais. Ora, onde a gente estuda isso? As pessoas abrem o livro dos Espíritos e leem a pergunta. Aí entreolham-se, que lindo, né, meus irmãos? Que profundidade. Kardec era maravilhoso. Ponto. Aí a gente lê a resposta. Ai, que maravilha. Não se pergunta quem entendeu, quem desentendeu. Que maravilha. Que coisa, que coisa. E sai todo mundo fingindo que aprendeu para não dizer que é tolo. Todos nós vivemos isto semanalmente. A gente sai de casa e vai para o centro. Aí tem uns que de pendura o beijo e dorme, porque ele vai lá só para tomar passe. Esse deve estar na faixa de 0,6, né? Porque sair de casa para ir tomar passe no centro, sem querer aproveitar o que tem de melhor ali. O que há de melhor no centro não é o passe, é a luz sobre minha sombra. É eu poder sair da ignorância, gente. Se nós pudermos imaginar
com 10% de desenvolvimento cerebral, esses gênios da humanidade já nos fizeram chegar à Lua, ao Nífer, ao centro da Terra, já nos fizeram rodar os espaços atrás de Marte, de Vênus, já nos permitiram sondar os quasars azuis ou quasares, para quem queira, já me permitiram descobrir as milhares e milhares de nebulosas, de constelações que existem, com 10%. Já me permitiram descobrir tantas vacinas, fabricar tantos medicamentos, fabricar um avião, inventar um avião mais pesado que o ar, que sai do chão com toneladas dentro dele e viaja numa velocidade que nunca conseguiríamos aqui no chão. Com 10%. Aí a gente consegue entender Jesus Cristo dizendo: vós sois deuses, o que eu faço podereis fazer, e muito mais. Suponhamos, amigos, quando nós estivermos desenvolvendo 15% de nossa capacidade cerebral, quando nós tivermos desenvolvido 20% da capacidade cerebral, seremos deuses ou não seremos deuses? De modo que é importantíssimo que tenhamos esse cuidado com a casa espírita, mas muito maior zelo com a causa espírita. Ser espírita tem que ser sinônimo de ser lúcido. Tem que ser, sob pena de eu estar perdendo um tempo imenso, um tempo enorme, brincando de ser espírita. Quando a gente encontra espírita guerreando por posições no centro, a gente imagina que espírita que ele é. Todos os ensinos espíritas nos levam ao oposto disso. Jesus Cristo falou: quem quiser ser o maior, seja na terra o servidor de todos. Para nós espíritas, embora a gente saiba que pelas leis há necessidade de um presidente, de uma direção, etc., para cumprir formalidades legais, mas isso não deve entrar na nossa cabeça, não nos deve subir a cabeça. O presidente, o secretário, o tesoureiro do centro espírita é um trabalhador igual aos outros, tem o dever de trabalhar como os outros, e não somente de dirigir. Há companheiros que venceu o prazo da direção deles, eles não aparecem no centro, só conseguem trabalhar se tiverem cargos, quando a doutrina nos propõe assumir encargos, apesar dos cargos. Então, quanta coisa nós precisamos acordar, despertar, enquanto há tempo. O mundo espiritual nos ha dito faz tempo que os prepostos de Jesus Cristo, estou lhes dizendo isso com a maior gravidade do mundo, os prepostos do Cristo estão fazendo o espiritismo espocar fora dos nossos arraiais, já que seus princípios não nos pertencem, fazem parte, como diz o Livro dos Espíritos, das leis da natureza. Pergunta 978. Nós estamos vendo o filme, a película, as fitas, levando o povo a conhecer vida além da vida, imortalidade da alma. O sujeito morre, vai para o mundo espiritual, conversa com os anjos, com o santo. Não adianta eu dizer, não é assim que Kardec ensina, mas as pessoas estão travando contato com a ideia da imortalidade, com o espiritualismo, com a ideia de espíritos, da existência de espíritos, de regiões espirituais, de influenciação espiritual, de obsessão. Quem assistiu ao filme Ghost, quem assistiu ao filme Sexto Sentido, vê ali o que é uma mediunidade numa criança.
autêntica, espontânea. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu me vejo naquele menino. Divaldo Franco me diz: Raul, é a história da nossa vida, da nossa infância. Não foi feita por espíritas essa película, mas o que há de verdade ali. Os estudiosos da reencarnação que não são espíritas, Dr. Ian Stevenson, Dr. Moody Jr., autoridades científicas, escrevendo sem se esconder e usando esse nome, mediunidade, no inglês mediumship, ou channeling para alguns, reincarnation, do Dr. Ian Stevenson, Raменdranath Banerjee, que escreveu sobre reencarnação. Eu não sei que nome se deve dar a isso, mas que essas pessoas viveram antes, eu tenho que garantir. Então nós estamos vendo os princípios da doutrina espocando fora dos nossos muros, enquanto nós estamos aqui nos digladiando mesquinhamente. Por que isto? Porque desconhecemos o Espiritismo. Desconhecemos. A gente vive dessa horizontalidade. Vamos fazer um almoço beneficente para dar comida aos pobres. Vamos fazer um chá beneficente. Vamos fazer um banquete aqui de música. Vamos fazer tudo na horizontal. Porque Jesus disse assim a Judas: os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre. Nós esquecemos que a pior pobreza é a da cabeça, é a do juízo. É o que fez aquelas pessoas cometerem tais desatinos na vida, que mereceram vir na indigência, que precisaram vir na indigência. Porque se Deus é o Pai universal, é o mais rico Espírito do universo, por que seus filhos teriam que viver na miséria material, faltando às vezes o necessário, como remonta o Livro dos Espíritos? Por necessidade de reeducação. E a gente está cheio de pena dos pobrezinhos, que é justo, mas não é essa pena melosa, merengosa. Tem que ser aquela dó com lucidez, sabedores do porquê que eles estão assim, do porquê que a gente está assim. E não essa coisa piegas, pobrezinho, coitado. Não, não é coitado. Ele é pobre sim de ter fraudado as leis da consciência, como nós. E cada um resgata no seu tempo. A partir das reflexões lúcidas de Raul Teixeira, esta palestra propõe uma pausa para redescobrir o verdadeiro sentido da proposta espírita, não como simples adesão superficial à doutrina, mas como construção gradual de uma compreensão que vai além da aparência e alcance a essência na vivência doutrinária. Viver o espiritismo exige mais do que repetir conceitos ou participar de práticas sem reflexão. A lucidez, entendida como clareza diante da realidade espiritual, é base para uma vivência consciente. A codificação não foi criada para o acúmulo de informações, mas para transformar. Quando falta essa clareza, e a pessoa se acostuma a viver a doutrina apenas por fora, sem refletir sobre o que está fazendo, ela acaba se afastando da verdadeira proposta do Espiritismo. Nessas condições, tudo pode virar uma prática vazia, feita no automático, sem sentido real. Quem se acomoda, sem buscar entender melhor os ensinamentos, corre o risco de parar no tempo, sem desenvolver seus potenciais nem aproveitar bem as chances de crescimento espiritual. É fundamental reconhecer que todos trazemos dentro de nós capacidades que precisam ser desenvolvidas. Quando Jesus disse: "Vós sois deuses", lembrou-nos que podemos manifestar qualidades divinas conforme evoluímos. Pensamento, vontade e amor, quando usados com equilíbrio, nos ajudam a melhorar a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Os avanços da humanidade já mostram os primeiros sinais desse potencial.
Mas realizá-lo de forma plena depende do uso consciente das nossas habilidades, sempre voltadas ao bem e em sintonia com as leis de Deus. Dentro dessa visão, o trabalho nas casas espíritas ganha um sentido muito especial, pois é um espaço onde o serviço voluntário e generoso deve refletir os exemplos deixados por Jesus. O Espiritismo não estimula a busca por status, cargos ou reconhecimento. Ele valoriza quem serve com humildade, quem faz o bem sem esperar nada em troca. A liderança verdadeira não está em mandar, mas em inspirar e cuidar, sempre pensando no bem do grupo antes dos próprios interesses. Assumir tarefas por amor e sem apego mostra que já entendemos o que é a caridade em ação. O que importa é o compromisso com o que precisa ser feito. E é nesse compromisso, muitas vezes silencioso, que o verdadeiro exemplo aparece. Os princípios espíritas também mostram sua força fora dos centros e dos grupos formais, alcançando pessoas por outros caminhos, como a arte, a ciência e a cultura. Ideias como a vida após a morte, a mediunidade e a reencarnação estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Isso prova que a verdade não está presa a uma única forma de religião, mas pode ser percebida de várias maneiras. A caridade, quando bem compreendida, vai além do auxílio material. A maior pobreza é a ignorância das leis divinas e da finalidade das dificuldades. A ajuda verdadeira orienta, esclarece e fortalece quem sofre, sem impor, mas incentivando a mudança interior. Quando aceitamos com sinceridade esse chamado à lucidez, nosso espírito se torna mais preparado para viver o espiritismo como ele realmente é, um caminho de renovação. Essa caminhada pede estudo constante, reflexão honesta e a prática da benevolência. É por esse caminho que vamos construindo nossa transformação pessoal, e pouco a pouco, uma vida mais harmoniosa e cheia de paz.